Você já se deparou com alguma situação de um candidato ser eliminado no concurso público sem saber o motivo? Então vamos falar sobre esse tema hoje aqui no vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Genkel dos Santos, eu sou advogado, sou especialista em concursos públicos e eu sempre trago aqui no canal alguns fatos relevantes sobre o mundo jurídico dos concursos públicos. Hoje eu quero falar um pouco sobre o princípio da motivação. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva e se gostar do conteúdo, já deixa um like. Um concurso público, embora muitas vezes ele seja executado por uma banca, essa banca ela está à mercê da própria administração pública, porque é através desse concurso público aí que a administração vai contratar os novos empregados para exercer a função daquele cargo. Uma vez sendo aberto um edital de concurso público, seja diretamente pela administração pública ou então pela banca executora do certame, esse concurso em si ele fica atrelado a todos os princípios administrativos. Como eu sempre falo aqui no canal, a administração pública ela é regida por vários princípios. Existe um rol descrito no artigo 37 da Constituição Federal, mas aquele rol não é taxativo, ele é exemplificativo, sendo que a gama dos princípios ela é muito maior do que os princípios que existem lá no artigo 37. Um dos princípios que são fundamentais para a administração pública, em especial na execução de um concurso público, é o princípio da motivação. O que significa o princípio da motivação? Significa que todos os atos administrativos, eles devam ser motivados, eles devam ser fundamentados. Por exemplo, qualquer tipo de decisão que é dada por meio da administração pública, essa decisão ela tem que justificar o porquê a administração tomou aquela decisão. Eu quero trazer esse contexto do princípio da motivação para dentro do contexto do mundo dos concursos públicos. Eu sei que quem já é concurseiro a longa data, muitas vezes já tenha sido talvez eliminado, reprovado em uma etapa anterior, sabe como funciona o procedimento da eliminação. Algumas vezes, tanto a administração como a banca executora do concurso, eles publicam os resultados de determinadas etapas dos candidatos e algumas vezes essas publicações somente contêm a informação de aprovado ou reprovado, de apto ou inapto, de passou para a próxima fase ou estaria eliminado. Essa simples informação, que não traz qual o motivo relevante da eliminação do candidato, seja qualquer etapa que seja o concurso público. Isso aqui seria uma decisão que ela fere o princípio da motivação. Seria um ato imotivado. Um ato sendo imotivado, por sua vez, ele torna-se um ato nulo ou passível de nulidade. Isso aqui, ele traz muito respeito à própria publicidade dos atos. Ele é bem atrelado, o princípio da motivação, com a questão da publicidade. Por quê? Se a eliminação do candidato ela tenha sido de forma imotivada, sem a devida fundamentação, por que a administração eliminou o candidato naquela etapa do concurso público, esse ato ele fere o princípio também da publicidade e principalmente ele deixa o candidato à mercê, sem saber o real motivo por que ele estaria sendo eliminado nessa etapa do concurso público. Deixa eu trazer um exemplo prático. Um candidato que ele faz um concurso público onde aquele concurso ele prevê a etapa da investigação social. O resultado final dessa etapa, ela traz o nome do candidato como contraindicado ou não indicado. Tá, ok, o candidato ele entende que ele tenha sido eliminado, que ele não foi aprovado nessa etapa com essa decisão. Mas o porquê que ele não foi aprovado nessa etapa, que ele não foi considerado indicado? Se a decisão ela vier somente com essa informação que ele não foi indicado, que ele foi contraindicado, que não foi apto a essa etapa aqui, seria uma decisão carente de motivação. Uma decisão que, por si só, já seria um ato ilegal, passível de anulação. Essa decisão, no exemplo prático que eu trouxe, ela precisa trazer, além do resultado da etapa, ela precisa trazer o porquê que a administração pública chegou a essa conclusão. Por que ela não foi considerar o candidato apto ou indicado na etapa da investigação social? Ela tem que trazer os motivos, ela tem que trazer as razões. Por exemplo, quando se trata de investigação social, é uma gama imensa de motivos que o candidato pode ser eliminado. Ele pode estar respondendo um processo criminal, ele pode estar com nome sujo, ele pode algumas vezes não ter entregue todo
toda a documentação, que a documentação em si é uma documentação bem grande que o candidato tem que apresentar, pode ter faltado algum tipo de certidão, pode ter acontecido qualquer tipo de problema que o candidato ele tem o direito em ter conhecimento sobre o porquê que a administração pública ela está eliminando o candidato nessa etapa. Esse princípio ele é tão sério que ele tem que ser cumprido, porque se o candidato não souber quais que são os motivos que eliminaram ele nessa etapa do concurso, ele fica cerceado à própria ampla defesa e o contraditório. Pois como que o candidato ele vai apresentar um recurso administrativo ou até mesmo ingressar com uma ação judicial se ele nem saber qual que foi o motivo da sua eliminação? Ele estaria a fazer um recurso como se fosse totalmente às cegas, justamente porque essa decisão não foi motivada e essa decisão em si ela não traz quais que foram as razões e os motivos, quais que foram os porquês que a administração pública resolveu eliminar o candidato nessa etapa. Então, você candidato que tenha sido eliminado em alguma etapa do concurso público, que não tenha sido devidamente motivada a sua eliminação, existem alguns procedimentos com que você pode fazer. Primeiramente, é interessante, é ideal com que você apresente um recurso administrativo, mas para esse recurso não ficar às cegas, sem você saber qual que é o motivo por que tenha sido quais são as razões que você deva recorrer, o candidato ele tem que bater bastante na tecla da questão da quebra do princípio da motivação. Tem que pedir a nulidade do ato administrativo por falha ao quesito atendimento princípio da motivação e tem que exigir seja da banca organizadora do concurso ou da administração pública, exigir com que seja fornecido o resultado motivado da eliminação do candidato a essa etapa do concurso público e, uma vez motivado o ato, tem que ser aberto um novo prazo para apresentação do recurso administrativo, porque daí sim, o candidato ele não consegue reverter a sua eliminação com essa questão da quebra da motivação, mas assim ele vai ter as razões por que ele foi eliminado essa etapa do concurso público. Uma vez ele sabendo o porquê, então, para garantir a ampla defesa e o contraditório, tem que ser possibilitado ao candidato a abertura de um novo prazo para a apresentação do recurso administrativo. Algumas vezes pode ser que não tenha êxito quanto a essa etapa aqui na via administrativa. Aí não resta nada ao que fazer a senão ingressar com ação judicial. Tem que pleitear com que o Poder Judiciário determine com que o órgão administrativo ou a banca organizadora, né, quem que seja a pessoa responsável pela quebra do princípio da motivação, motive a eliminação do candidato. Pois, uma vez ele sabendo quais são os motivos da sua eliminação, ele vai poder fazer um recurso condizente, ele vai poder ingressar com uma ação judicial de forma condizente e assim seria garantido a própria ampla defesa e o contraditório, para o candidato poder impugnar a sua eliminação, sendo que dessa forma ele vai saber o porquê que ele tenha sido eliminado no concurso público. Então você candidato, se tenha sido eliminado em uma etapa do concurso público por conta da quebra do princípio da motivação, saiba que tem solução. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link do WhatsApp que você receberá. Você clicando ali vai receber um atendimento com algum dos nossos atendentes. E se esse vídeo fizer diferença para você ou se você conhece alguém que esteja passando por uma situação como essa, já compartilhe e deixe um like que vai nos ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui e até mais.